Paz do Senhor, irmãos. Amém. Eu convido a igreja a se levantar, por favor. Abram suas Bíblias em Apocalipse 19. E em seguida leremos Apocalipse 20. Apocalipse 19, em seguida 20. Depois disso, houve algo semelhante ao som de uma grande multidão clamando: Aleluia! Salvação, glória e poder pertencem ao nosso Deus. Seus julgamentos são verdadeiros e justos. Ele castigou a grande prostituta, que corrompia a terra com sua imoralidade, e vingou o assassinato de seus servos. E mais uma vez as vozes ressoaram: Aleluia! A fumaça da cidade sobe para todo sempre. Então, os 24 anciãos e os 4 seres vivos se prostraram e adoraram a Deus, que estava sentado no trono. Disseram: Amém, Aleluia! E do trono veio uma voz que dizia: Louvem nosso Deus, todos os seus servos, todos os que o temem, pequenos e grandes. Em seguida, houve outra vez algo semelhante ao som do clamor de uma grande multidão, como o som de fortes ondas do mar, como o som de violentos trovões. Aleluia! Porque o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, reina. Alegremo-nos, exaltemo-nos, e a Ele demos glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e sua noiva já se preparou. Ela recebeu um vestido do linho mais fino, puro e branco, porque o linho fino representa os atos justos do povo santo. E o anjo me disse: Escreva isto: Felizes os que são convidados para o banquete de casamento do Cordeiro. E acrescentou: Estas são as palavras verdadeiras de Deus. Então caí aos pés do anjo para adorá-lo, mas ele me disse: Não faça isso, sou um servo como você e seus irmãos que dão testemunho de fé em Jesus. Adore somente a Deus, pois o testemunho a respeito de Jesus é a essência da mensagem revelada aos profetas. Vi o céu aberto e surgiu um cavalo branco. Seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, pois julga e guerreia com justiça. Seus olhos eram como chamas de fogo, e em sua cabeça haviam muitas coroas. Nele estava escrito um nome que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Vestia um manto encharcado de sangue, e seu nome era a Palavra de Deus. Os exércitos do céu, vestidos do linho mais fino, puro e branco, seguiam-no em cavalos brancos. Da sua boca saía uma espada afiada para ferir as nações. Ele as governará com cetro de ferro e esmagará as uvas no tanque de prensar da furiosa ira de Deus, o Todo-Poderoso. Em seu manto, na altura da coxa, estava escrito o nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então vi um anjo em pé no sol. Gritava às aves que voavam no ponto mais alto do céu: Venham, reúnam-se para o grande banquete que Deus preparou. Venham e comam carne dos reis, generais, dos fortes guerreiros, dos cavalos e de seus cavaleiros, de toda a humanidade, escravos e livres, pequenos e grandes. Depois vi a besta e o rei da terra e seus exércitos reunidos para lutarem contra aquele que montava no cavalo e seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta que fazia sinais em seu nome, sinais que enganaram todos que haviam recebido a marca da besta e adoravam sua estátua. Tanto a besta como seu falso profeta foram lançados vivos no lago do fogo que arde com enxofre. Todo o seu exército foi morto com a espada afiada, que saía da boca daquele que montava no cavalo branco. E todas as aves se fartaram com a carne dos cadáveres. Capítulo 20 agora. Então vi um anjo descer do céu, trazendo na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. O anjo o lançou no abismo, o fechou e pôs um lacre na porta,
de modo que ele não pudesse mais enganar as nações até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi tronos, e os que estavam sentados nele haviam recebido autoridade para julgar. Vi também as almas daqueles que haviam sido decapitados por testemunharem a respeito de Jesus e por proclamarem a palavra de Deus. Não tinham adorado a besta nem sua estátua, nem aceitado sua marca na testa ou nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. O restante dos mortos só voltou à vida depois que terminaram os 1000 anos. Felizes e santos são aqueles que participaram da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder algum sobre eles, pois serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da prisão e sairá para enganar as nações, Gog e Magog, em todas as extremidades da terra. Ele se unirá para a batalha, um exército poderoso, incontável como a areia da praia. Subiram pela vasta planície da terra e cercaram o acampamento do povo santo e a cidade amada. Mas o fogo desceu do céu e os consumiu. O diabo, que os havia enganado, foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já estavam a besta e o falso profeta. Ali serão atormentados dia e noite, para todo sempre. Vi um grande trono e aquele que estava sentado nele. A terra e o céu fugiram de sua presença, mas não encontraram lugar para se esconder. Vi os mortos, pequenos e grandes, em pé diante do trono de Deus. E foram abertos os livros, incluindo o livro da vida. Os mortos foram julgados segundo o que haviam feito, conforme o que estava registrado nos livros. O mar entregou seus mortos, e a morte e o mundo dos mortos também entregaram seus mortos, e todos que foram julgados de acordo com seus atos. Então a morte e o mundo dos mortos foram lançados no lago de fogo. Esse lago de fogo é a segunda morte. Em quem não tinha o nome registrado no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Senhor Deus, Pai, graça te dou por esse dia, graça te dou por todas as pessoas que estão aqui para cultuarem ao Senhor. Peço que essa palavra entre nos corações de cada um, e sabendo disso, Senhor, que tenhamos ainda mais certeza da vida eterna. Peço que capacite a toda a equipe de louvor e a quem vai pregar também. Os use para a sua honra e glória, Senhor. Te peço, te agradeço. Amém. Boa noite. Salmo 117, versículo 1 e 2, diz assim: Louvem o Senhor todas as nações, exaltem-no todos os povos, porque é imenso o seu amor, leal por nós, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia. Amém? E em base nesse versículo nós vamos estar cantando Eu te louvarei, és tu, única razão. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Compreendi, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje a luz em meu coração, com meu canto eu te louvarei, eu te louvarei.
todo tempo. Todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Louvem o Senhor todas as nações, louvem-nos todos os povos, pois grande é o seu amor por nós, a fidelidade do Senhor dura para sempre. Louvado seja o Senhor. Próxima música que nós vamos estar cantando, Vim para adorar-te, vim para prostrar-me. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Luz do mundo, luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso dos céus, humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu sempre lembrarei. Eu sempre lembrarei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu sempre lembrarei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim.
pode se assentar? Os irmãos podem se assentar. Nesse sábado, dia 16, nós teremos um segundo evento, além da reunião de jovens, que vai ser à noite. Nós teremos um chá de bebê, é o chá da nossa pequena Ana, está ali ainda no ventre da Tamires, e virá provavelmente final de fevereiro. Algumas irmãs têm se mobilizado e preparado um tempinho aí de reflexão na palavra, de podermos nos alegrar pela vida da Ana que está chegando. O evento vai ser em duas fases, poderíamos dizer assim. Haverá um chá presencial que começa às 3 horas da tarde, vai até às 4h30, eu falei hoje cedo que era até às 5. Então começa às 3 e vai até às 4h30. É um presencial para aquelas irmãs que preferem estar presentes. E haverá também um momento que é aquele chá drive, né? Em que, acabando aqui, a Tamires vai com algumas irmãs ali para o estacionamento, e aquelas pessoas que quiserem visitar apenas com carro, né? Também haverá essa possibilidade, como foi no chá da Bruna. Então, o horário é às 3 horas o presencial e às 4h30 o chá drive. Quem virá dar uma palavra de encorajamento é a esposa do pastor Onés, a Amarilis. Ela vem para cá, eles foram convidados. Então, ela estará conosco aqui e vai ser um tempo muito gostoso. Cremos assim. A única coisa que é pedido para as irmãs que forem estar presentes é que tragam, se possível, algo para comer, né? Beber, comer, aqueles comes e bebes, aquele junta panela, não junta panela, né? Mas alguma coisinha aí, os comes e bebes para o final. É isso, Patrícia? Falta alguma coisa? É isso, tá bom. Aviso dado? Satisfeita, Tamires? Ok, muito bom. Nós vamos fazer a oração com base no boletim. Então, se você tem um boletim aí em mãos, se tiver, vai poder acompanhar os motivos pelos quais eu vou orar. Se não tiver, eu vou citando aqui, não tem problema. Nesse mês nós temos, na semana, uma aniversariante, exatamente a Tamires, faz dia 14, mais um aniversário. E no verso do nosso boletim nós temos algumas famílias pelas quais temos orado. A família do William e da Thaís, com o Valentim. Temos a família da irmã Zaire. A família do irmão Antônio, da Marineuza e do Anthony. O Antônio é o índio, né? Ninguém conhece como Antônio, né? Mas é o índio. O Deri e a Daiane, que estão aqui conosco. Tem o Jonas também, né? Tem que incluir o Jonas aqui na lista. E o Heraldo e a Norma, que estão ali no fundo. Nós vamos orar por essas famílias e também temos o pedido de oração aqui por missões nacionais e internacionais, pedindo pelo Samuel e Priscila, em Piripiri, no Piauí, e também pelo Gismiel e a Esther e a pequena Naya, que estão na Índia, servindo ao Senhor lá também. Então vamos orar por esses nomes, e eu vou basear a minha oração no texto de Paulo aos Efésios, capítulo 1, na oração que Paulo faz a Deus pelos irmãos de Éfeso, e nós vamos orar então ao Senhor baseado nessas palavras. Vamos orar. Querido Deus, nós não podemos deixar de agradecer ao Senhor pela vida desses irmãos que citamos, e nós queremos nessa oração pedir para que o Senhor, o nosso Pai glorioso, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, dê sabedoria espiritual, dê entendimento para que cada um desses citados cresçam no conhecimento do Senhor. Nós oramos para que o coração destas pessoas seja iluminado, de maneira que eles possam compreender a esperança que o Senhor concedeu a eles, a esperança que envolve o chamado deles para si, para o Senhor, e ao mesmo tempo é uma esperança rica e gloriosa, porque oferece uma herança que o Senhor prometeu dar ao seu povo santo. Então, Senhor, nós oramos por essas famílias, cada uma na sua circunstância específica. Nós sabemos, Senhor, que alguns estão enfrentando lutas de saúde, com familiares, lutas internas, lutas externas, financeiras. Outros, Senhor, têm experimentado dificuldades no ministério, dificuldades comuns do dia a dia. E nós pedimos, Senhor, para que, em meio a tudo isso, esses
teus servos entendam a grandeza insuperável do poder do Senhor, que está neles e opera neles, esse poder que ressuscitou Cristo dos mortos, que fez Cristo sentar à sua direita, no lugar de honra, nos céus. Esse poder que hoje faz com que Cristo reine sobre qualquer governante, autoridade, poder, líder. Esse poder que submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo, fez Cristo cabeça de tudo, para o bem da igreja. Esse poder que tornou a igreja o seu corpo. Esse poder que está agindo em nós. Então eu oro, Senhor, para que eles compreendam esse poder. E nesse poder, eles se sustentem. Que eles encontrem graça aos pés de Cristo e fortalecimento para enfrentar toda e qualquer adversidade. E que em tudo possam alegremente declarar em quem tem crido e crendo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos e que está guardando o nosso tesouro até o dia final. Eu oro por essas vidas, Senhor, e oro por todos nós. Tudo isso que nós pedimos aqui também se aplica às nossas vidas e àqueles irmãos que nos acompanham pela internet. Oramos assim no nome de Cristo. Amém. Vamos colocar em pé novamente. Nós vamos estar cantando o hino HCC 572, Somos Um pelo Laço do Amor. Somos um pelos laços do amor. Somos um pelos laços do amor. Nosso espírito se une ao Espírito de Deus. Somos um pelos laços do amor. Somos um pelos laços do amor. Somos um pelos laços do amor. De mãos dadas mostraremos que nós somos do Senhor. Somos um pelos laços do amor. Amém? A próxima que nós vamos estar cantando ainda de pé, Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu só conheci canções que falavam de ilusões. Tudo agora é diferente, isso fala toda a gente, pois Cristo deu-me o seu amor. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu
coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. Conheci em canções que falavam de ilusões. Tudo agora é diferente, isso fala toda a gente, pois Cristo deu-me o seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou. Sim, Jesus Cristo mudou. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Pode sentar. Isso, aí. É a pecinha que estava mexendo aqui. Essa peça. Tudo bem com vocês? Tudo bem? A gente vai falar um pouco hoje sobre o livro de Gálatas. E sempre que é me dado o desafio de vir até aqui e conversar com os irmãos sobre um pouco da palavra de Deus, eu confesso aos irmãos que eu fico um pouco meio inquieto. Talvez não só pelo nervosismo, mas principalmente porque levar a palavra de Deus é muito sério. Muito sério. E os meninos do Pregue a Palavra, quando veio aqui, eles sentiram isso. Não só o peso de poder vir até aqui, a responsabilidade, mas também as pessoas estão olhando para a gente. Mas no meu caso, no momento, porque eu já estou há um tempo já fazendo isso, é também, principalmente, a responsabilidade de trazer a palavra de Deus aos corações. Que uma vez a palavra sendo dita de maneira incorreta, vai levar as pessoas para um caminho onde não é a vontade de Deus. Então é preciso que tenha muita responsabilidade. Ok? A gente vai orar pedindo a Deus para que fale aos nossos corações, que aquilo que foi preparado não seja feito só do meu jeito, mas principalmente do jeito que Deus quer que seja feito. Amém? Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe até aqui, o Senhor tem preparado os nossos corações durante a semana. Eu não sei o que aconteceu com os irmãos, eu não sei como foi a preparação deles para chegar até aqui, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe o que cada um fez. E eu te peço, Pai, que tenha misericórdia daqueles que talvez não se prepararam do jeito que o Senhor queria. Mas também eu agradeço ao Senhor por aqueles que se prepararam do jeito que o Senhor quis. Muito obrigado, Deus, por isso. E eu te peço que, por favor, fale aos nossos corações. Somos pessoas que estão longe do Senhor, que quer fazer só a nossa própria vontade e não a do Senhor. Mas por causa de Jesus, hoje estamos de volta para o Senhor, meu Pai. Obrigado, Pai. Nos dê orientação. Fique conosco, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu convido os irmãos que abram suas Bíblias no livro de Gálatas. Eu estou usando a NVI.
Deixa a Bíblia aberta aí. Antes da gente dar início, eu queria fazer apenas um comentário e pedir para que os irmãos viajem comigo na ideia que eu vou passar. Imagine só que um dia você viaje para algum lugar do mundo aí, não sei para onde, mas para alguma cidade, e você parte para lá, planeja tudo, viaja. E acontece que ao chegar nessa cidade, você fica doente. E depois de ficar doente, essas pessoas, ao invés de te abandonar porque você está lá nos cantos, elas começam a cuidar de você. Imagine só a cena. Imagine também que depois que essas pessoas cuidam de você, você também, conhecendo essas pessoas, sabe como que é o coração delas, a generosidade delas, você cumpre com o seu dever de cristão e começa a falar de Deus para essas pessoas. E dia após dias, épocas e épocas, anos e anos, você vai falando da palavra de Deus para essas pessoas, e aí essas pessoas se convertem ao Senhor Jesus Cristo. Depois de muito tempo, de algum tempo, essas pessoas, elas entendem realmente o que é a palavra de Deus, e aí a sua vida é mudada, e essas pessoas plantam igrejas. E depois de um tempo, imagine também que começa a entrar nessa igreja pessoas maliciosas e começa a pregar um outro evangelho que não é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E essas pessoas se desviam do Senhor, vai para longe do propósito dele. Com certeza você ficaria triste com isso. Saber que essas pessoas, depois de muito tempo de trabalho, de luta, essas pessoas se desviaram da palavra de Deus ou estão começando a se desviar do verdadeiro evangelho. Como você se sentiria? Triste. Se você é crente de verdade, você vai se sentir triste, porque pessoas estão se desviando do caminho de Deus. Ok? Vamos ler aqui o livro o capítulo 6 do livro de Gálatas, de 1 a 10. Diz assim a palavra de Deus: Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Versículo 5. Pois cada um deverá levar a própria carga. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidades, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Muito bom. O que é que está acontecendo aqui no livro de Gálatas? Eu peço aos irmãos que voltem algumas páginas lá para o início do livro de Gálatas. Os irmãos estão comigo na introdução que eu dei lá, da cidade e tudo mais? Irmãos, imagina que era exatamente isso que estava acontecendo na igreja da Galácia, nas igrejas lá, que eram várias igrejas, né? Inclusive a carta ela tinha que ser passada de igreja em igreja e ser lida nessas igrejas, porque eram instruções de Paulo
e abrindo os olhos dos irmãos para o que estava acontecendo lá. Alguns irmãos estavam com os olhos e o coração tão cego que já não estavam conseguindo ter a perspectiva ou perceber o perigo que estava sondando eles, como estava atrapalhando a vida deles com Deus. O que estava acontecendo lá? Alguns homens chamados judaizantes estavam de forma dissimulada entrando na igreja e ensinando que servir apenas a Jesus não bastava, era preciso seguir as leis, era preciso seguir a lei, e que Jesus só não bastava. Siga Jesus, mas siga também as leis mosaicas. Era preciso fazer isso. E Paulo, ele fica atento e fica aterrorizado com aquela situação, falou, como? Quer dizer que vocês querem servir a Deus do seu próprio jeito? Querem ser salvo através das suas boas condutas? O Evangelho não ensina isso. O Evangelho fala que é através de Jesus Cristo que as pessoas serão salvas. Só através da misericórdia de Jesus que as pessoas são salvas. A Bíblia fala que não há nenhum sequer, todos pecaram. Então, como é que aquelas pessoas estavam ensinando e os crentes daquela época, como estavam aceitando esse ensino? Onde as pessoas precisavam também seguir a lei para que fossem salvas. O que é que os irmãos acham? Está certo isso? Não, isso é contra o Evangelho de Deus. Está longe do propósito de Deus. Não foi isso que o Senhor ensinou. Os judaizantes agindo de forma sorrateira, de forma complicada. E a igreja está inserida nesse negócio. A igreja está dentro desse ensino, a igreja já estava também já sufocada com isso tudo, ao ponto de alguns irmãos começarem a brigar entre si. Agora, o que é que Paulo ele combate ali? Ele escreve essa carta no propósito de combater o abandono da fé dos irmãos da Galácia, combater a salvação pela prática da lei, combater aqueles que estavam ensinando um falso evangelho, combater também a falta de amor pelos outros. Isso que é um resultado da falsa doutrina, ou seja, é resultado do evangelho errado. Eles estavam tão com os pés afundados nesse falso evangelho que eles começaram a praticar aquilo que o falso evangelho faz, que é maltratar um ao outro. Que é fazer aquilo que o Evangelho não ensinou que fosse feito. Ele estava deixando de cumprir o mandamento do nosso Senhor. Depois a gente vai ver isso. Vamos ainda no capítulo 1. Eu vou estar lendo aqui, os irmãos vão acompanhando. O que é que Paulo ele combate no início ali? Aqui, Paulo, depois que ele sai da igreja, ele diz que está surpreso porque os crentes de Gálatas estavam de forma tão rápida abandonando o Evangelho. Isso é basicamente o que fala no primeiro capítulo. Ele vai trabalhar nessa ideia. Ele diz aqui no versículo 6: Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro Evangelho, que na realidade não é o Evangelho. E eles estavam fazendo isso de forma muito rápida. Olha só o que ele diz. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o Evangelho de Cristo. Aí ele dá um alerta aqui. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um Evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Anátema, que ele diz aqui. Que seja amaldiçoado. Que receba o juízo do Senhor. Ele diz no 9: Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Aí eles falam aqui de forma bem para alertar a todos. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Por que ele fala isso daqui? Porque chegou um momento que os Gálatas começaram a ficar ofendidos, porque ele estava rebatendo.
Eles começaram a se sentir ofendidos. Ele falou, olha, quem procura agradar a vocês, ou falar coisas bonitas para vocês, são eles, os maus, os que estão trazendo o falso evangelho. É eles que estão querendo. Eu não estou procurando agradar a ninguém, estou procurando agradar a Deus. É por isso que eu falo a verdade. É por isso que eu estou falando para vocês tomarem cuidado com esse tipo de ensino, essa coisa ruim, essa coisa horrível. Ninguém é salvo pelo seu próprio esforço, e sim pelo que Jesus Cristo conquistou lá na cruz. É isso que ele está combatendo. Olha só, no capítulo 2, ele vai falar que tipo de ensino era esse. Eles tinham que servir a Deus, mas também eram obrigados a viver debaixo de um jugo, que era a lei. Irmãos, pensa bem. A lei era o seguinte, a lei dizia assim, faça. E se você não fizesse, você se tornava escravo dela, porque você não cumpria a lei. A lei é ruim? Respondam aí, é ruim a lei? A lei não é ruim. Para que serve a lei? Para frear a desordem. Mas se a lei fala, faça isso, e você não consegue fazer, você se torna escravo dela, porque você não consegue, você é incapaz. A lei é boa, mas a matéria, nós somos ruins, a gente não consegue cumprir. Conseguimos cumprir tudo? Não conseguimos. Então ele fala assim, olha, quem quer andar de acordo com a lei aí, dos judaizantes, façam, mas vai ter que responder por ela, porque a lei, irmãos, ela não tem graça, não tem a graça do nosso Senhor ali. Uma vez que você erra, já era. Entendeu? Ela vai te cobrar, o Senhor cobra, mas Ele é misericordioso, por isso que Ele mandou Jesus Cristo para nos salvar, porque Ele sabia que a gente não era capaz de cumprir a lei. Então é melhor servir a Jesus, não é? É melhor servir a Jesus, porque mesmo a gente errando, Ele é misericordioso para nos perdoar. E era isso que o pessoal de Gálatas não estava entendendo, não estava sacando a ideia ali. E estava querendo ir para os judaizantes e deixando a lei do nosso Senhor de lado. E Paulo fala, presta atenção. No capítulo 3, Paulo ele chama a atenção dos Gálatas. Ele chama ali os Gálatas de pessoas que não têm discernimento. Chamando essas pessoas de pessoas que não têm juízo. Ele fala assim, ó Gálatas insensatos, no primeiro versículo do capítulo 3. Ele fala, ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Ele sabia, mas ele quis perguntar. Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Foi Jesus que fez. Se vocês estão onde estão, foi Jesus que conquistou. Não foi o esforço de vocês. Vocês são insensatos. Vocês corriam tão bem. Vocês viviam pelo Espírito. Mas chegou um momento que vocês quis viver por vocês mesmos. Aí é onde o homem se distancia de Deus. A gente tem aprendido aqui na EBD, e fica um convite para todos, aqueles que não têm vindo. Eu não sei a razão, mas se você ficou em casa apenas, eu te convido a se esforçar para vir nas EBDs. Temos aprendido muito e sendo desafiados bastante. E a gente entende aqui que Paulo fala, olha só, não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Foi Ele que foi crucificado para salvar a pele de vocês, foi Jesus. Foi o propósito de Deus, de trazer o homem de volta, foi Jesus. Agora, como que vocês querem voltar à sua antiga maneira de viver? Pensa bem em você aí. Não dá vontade de vez em quando de voltar à velha prática, onde a gente costumava fazer só as nossas vontades? Não dá vontade de fazer isso sempre? Não sei se isso acontece com vocês, mas acontece comigo, todo dia. Todo dia me dá vontade de ser aquele velho Gil. Me dá vontade, não é pouco, é muito. Paulo fala, vocês corriam bem, mas quis voltar. E parece que é uma troca injusta. Deixar Jesus de lado e viver a antiga maneira. Parece o cão que vomita e volta e lambe o próprio vômito. É isso que acontece. É isso que acontece. Toda vez que a gente volta ao pecado, é isso que a gente faz.
Uma vez a gente está comendo coisas boas, nos alimentando, mas a gente vomita e aí volta e come de novo o que vomitou. É nojento, mas é o que acontece. É justamente isso que o pecado faz com a gente. No capítulo 4, Paulo ele continua combatendo os judaizantes. Olha só o que ele fala nos versos de 16 a 20 do capítulo 4. Aquilo que eu tinha falado lá no início, Paulo ele repete aqui de novo. Ele fala: tornei-me inimigo de vocês por lhes dizer a verdade? Tornei-me inimigos de vocês por lhes dizer a verdade? O que fazem tanto esforço para agradá-los não age bem, mas querem isolá-los a fim de que vocês também mostrem zelo por eles. Sabe o que está acontecendo aqui? Isso se chama egoísmo. O Evangelho ensina isso? O verdadeiro Evangelho de Cristo ensina as pessoas a serem egoístas? Não. Jesus Cristo não ensina isso. Mas o falso ensino ensina. Ele falava coisas boas assim, entre aspas, né? Coisas que agradavam o coração daquelas pessoas, daquela comunidade, justamente para ganhar a atenção delas, ganhar elas e depois serem bajulados de volta. Serem vistos como pessoas santas, mas que na verdade não era, porque eles não foram lavados pelo sangue do Cordeiro, não aceitaram isso. E ele fala que só o verdadeiro Evangelho diz a verdade. Pode ver, todo falso profeta, ou qualquer pessoa que está trazendo um falso ensino, nunca ele vai falar coisas contrárias ao que o coração das pessoas querem ouvir. Ele sempre vai falar coisas que o coração das pessoas querem ouvir, que o coração das pessoas querem fazer. E Paulo fala, olha, é melhor ferir por amor. É melhor ferir por falar a verdade. Ainda que doa o coração do irmão, é melhor falar. Se o irmão está em perigo, é melhor que eu vá lá e alerte a ele, mesmo que ele não goste. Mas eu preciso ir lá e falar. É isso que Paulo está falando aqui. Então fale ao coração. No capítulo 5, Paulo orienta os gálatas a viverem pelo Espírito. E fazendo isso, eles não iriam dar lugar à carne, ou seja, eles iriam permanecer no caminho do verdadeiro Evangelho. Paulo orienta para que eles vivessem no Espírito, fizessem o que o Senhor queria que eles fizessem, fizessem o que o Evangelho ensina, o verdadeiro Evangelho ensina. Desde a Reforma protestante até os dias de hoje, a gente tem que entender que, vez após vez, a igreja tem que voltar às Escrituras. Não é só porque aconteceu a reforma lá atrás, mas a gente tem que estar sempre voltando, porque a cada dia que passa, o homem está cada vez mais distante de Deus, está cada vez mais longe de Deus. E os ensinos que era para serem feitos de pai para filho, de geração a geração do Senhor, os ensinos do Senhor, se perderam, vai se perdendo, as pessoas não falam. Então é preciso, vez após vez, a gente voltar à sã doutrina, voltar para o Evangelho. E é isso que Paulo fala, é isso que ele escreve. Essa carta é considerada a carta que Paulo mais defende o Evangelho. E a gente tem que botar isso em mente. Devemos sim viver a causa do Evangelho, não viver a nossa causa. Esse texto que a gente vai entrar aqui do capítulo 6, ela é um fechamento de toda a carta. Ela é um fechamento de toda a carta, é o resumo de toda a carta. Ou seja, Paulo combate, e depois Paulo fala assim, é preciso voltar para o verdadeiro Evangelho. Viva o verdadeiro Evangelho. O verdadeiro Evangelho, o Evangelho salvífico. Porque aquele Evangelho que é ensinado lá é um falso Evangelho, é balela. Não vá para esses. Ele fala, é preciso voltar ao verdadeiro Evangelho. O Evangelho que você vai ensinar para os seus filhos, que vai ensinar para outras gerações. Ok? É esse Evangelho que tem que voltar. Aí no versículo 6 a gente vai ver o que é viver pelo Espírito, que Paulo tanto fala. O que é isso? O que é viver
pelo Espírito. O que é viver para agradar ao Senhor? Primeiro passo aí para andar no Espírito. Devemos levar nossos próprios fardos. Depois você vai entender o que é fardo, se você já não sabe. Olha aí o primeiro versículo. Repetir aqui de novo. Primeiro passo para andar no Espírito, devemos levar nossos próprios fardos. De 1 a 5 a gente vai meditar aí agora. Ele fala só: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais devem restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Aqui Paulo começa a falar como que deve ser essa prática. Ok? É a prática de tudo que ele falou, agora é preciso praticar o verdadeiro evangelho. E é isso que eles deveriam fazer. Se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Entenda que Paulo ele dá ênfase à mansidão. Com mansidão. Restaurar o irmão com mansidão. Com jeito, com calma. Você não pode chegar em alguém que já está ruim e já chegar já batendo. A pessoa vai espantar, ela vai espirrar, ela vai correr. Ela falou, eu não, já estou ruim, esse cara ainda vem me acabar ainda. Ele fala, vai com calma. Vai com calma, é preciso ir devagar com o irmão. Isso na parte A. Na parte B ele fala o seguinte: ele fala, cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Aqui é a ideia de cuidado. Cuidar dos outros é a primeira parte. A segunda parte é cuidar de si próprio. É o cuidado pessoal. Na hora que você está cuidando de alguém, é preciso você vigiar. Quem usa muito essa palavra vigia, irmão, são os nossos irmãos assembleianos. Vigiai, né, irmã? Vigia. Minha irmã veio de lá e ela sabe disso. Vigia, irmão. Alguém está lá no pecado, irmão, vigia. Ou está prestes a entrar no pecado. Vigia, irmão, isso não é bom. Né? Então, a ideia é, enquanto você está cuidando de alguém, você está na espreita também esperando, olha só, eu preciso cuidar de mim. Eu preciso ficar atento para que nada me atinja. Essa passagem também, ela se repete lá em Tiago, onde Paulo fala que a verdadeira religião que nosso Pai ensina é que a gente cuide das viúvas, cuide das pessoas nas suas necessidades e que a gente também não seja contaminado. Isso é o verdadeiro evangelho. A gente cuide das pessoas, mas que a gente cuide de nós mesmos. Imagina, se uma pessoa está ruim, ela é cega, ela vai guiar outro cego. Um cego guia outro cego, ele cai no buraco. Então Paulo fala, olha, na hora que vocês estão cuidando de alguém, cuide de vocês também, ué. É egoísmo isso? Não, não aqui. Isso não é egoísmo, é cuidado. É cuidado próprio. É preciso a gente cuidar da gente também. Olha só no versículo 2. Ele diz o seguinte: levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Levar os fardos uns dos outros. Aqui fala sobre a ideia de levar os fardos, lógico. Esses fardos eram os pecados e necessidades dos irmãos. O irmão estava em pecado, estava manchado, estava destruído pelos falsos ensinos. Estava acabado. Ele fala, olha, cuide da necessidade deles, cuide, porque eles estão em pecado e é preciso eles voltar, é preciso restaurar eles. Então cuida deles. Então ele fala assim, esse é o seu fardo. Leve os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. A lei de Cristo é, ame o teu próximo como você ama a você. Ame o seu próximo como você ama a si próprio. Se você for ver na Bíblia, em parte alguma, a Bíblia fala assim, ó, ame mais a si próprio. Ame mais, ame-se mais. Ela manda você cuidar. Mas ela não fala você se amar mais. Ela fala? Não fala. Por que a Bíblia não fala? Eu imagino aqui comigo, né? Porque a gente já cuida muito da gente. A gente come, a gente bebe, a gente procura um trabalho para se sustentar, a gente quer uma casa limpa, não é assim?
E aqueles crentes que são cuidadosos, eles vigiam para que não caia em tentação. Não é desse jeito? A gente já cuida muito da gente. Por que é que agora a gente não cede um pouco e cuida do irmão? Não é isso? Devemos cuidar uns dos outros. É assim que o Evangelho é mostrado. É o cuidado, é o amor que as pessoas devem ter uma pelas outras. É isso que Paulo fala, alerta ali os Gálatas e fala isso na prática o que eles devem fazer. Vamos ler do verso 3 ao 5. Ele diz o seguinte: se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Olha só. Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. Que cargas são essas? O que foi falado antes. Por que ninguém deve ter um pensamento mais elevado do que já tem de si próprio? Porque, de acordo com o versículo aqui, os versículos anteriores, se alguém já cumpre a lei do Senhor, tem algum motivo, mas se não, quieto. Se você não está cumprindo o que o Senhor mandou, você está vivendo um outro evangelho que não é o evangelho de Deus. Os irmãos compreendem? O que é que o verdadeiro evangelho manda a gente ensinar? Manda a gente fazer? Amar uns aos outros. Cuidar não só de quem está do nosso lado, mas quem está por aí afora. Depois a gente vai falar de nós cuidarmos de nós mesmos aqui primeiro. Mas a ideia aqui do versículo era, olha só, se você se acha alguma coisa e não sendo nada, você é um tolo. Ah, eu sou o crente, eu sou o cara que resolve tudo e eu sou a pessoa que faz tudo, mas você não faz. Então você é tolo. É uma pessoa sem juízo. Um dito popular é um Zé Mané, né? Você não está cumprindo o que o Senhor mandou. Então é isso que Paulo fala. Ele fala, cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. É entre você e Deus. Sem se comparar com ninguém. Se você está fazendo alguma coisa, se você está cumprindo isso que Paulo já falou antes, de cuidar do irmão, vigiar também para cuidar da sua vida, para não se contaminar, se você fizer isso, você já está cumprindo a lei de Deus, a lei de Cristo. Mas se você não fizer, você está vivendo outro evangelho que não é o evangelho do Senhor. Aí no 5 ele fala o seguinte, pois cada um deverá levar a própria carga. Cada um deve cumprir o que lhe é devido. A carga que ele fala aqui é o que lhe é devido. Faça. É isso que vocês devem fazer. Também o que estava acontecendo aqui, porque Paulo coloca esses versículos, é porque os irmãos estavam tão afundados no falso evangelho, que eles estavam brigando entre si, dizendo que um era mais crente que o outro. Que um era melhor que o outro, que um estava fazendo mais que o outro, que era. Por isso que Paulo rebate, olha, se alguém acha que está fazendo alguma coisa, se alguém acha que é alguma coisa e não sendo, engana a si mesmo. Para a gente dar uma resumida, né? O primeiro passo que a gente falou aí para andar no Espírito, devemos levar nossos próprios fardos. Agora, o que é esse fardo? Só para a gente repetir aí, o que é esse fardo? Ele falou lá no início, restaurar os irmãos, que é acompanhá-lo, orientar biblicamente, não permitir que se desvie de Deus. Isso é restaurar o irmão, é cuidar dele. E é o que a gente deve fazer, é que a igreja aqui deve fazer, esse ministério aqui deve fazer. Mas não só esses, mas também outros ministérios, mas a palavra hoje é para essa igreja aqui. É o que a gente deve fazer, cuidar um do outro. Isso é restaurar os irmãos. Cuidar de si mesmo, é o que a gente já falou, para não ser tentado. É o mesmo que viver em vigilância constante. Seja vendo algo na TV, no celular, cuidando com conteúdos de conversas, se aquilo que eu estou falando está agradando a Deus ou não.
se aquilo que eu falo lá no trabalho agrada a Deus ou não, se nas minhas negociações, o que eu estou negociando está agradando a Deus ou não. Isso é vigilância constante, é cuidado pessoal. Entendendo? Aquilo que eu discuto em casa, se o vizinho não está compartilhando com a conversa, roupa suja se lava em casa. É por isso que eu estou falando a palavra de Deus aqui hoje. Se cuida em casa. Então, você vigia. Você se cuida de si. Cuidado com o que você vê no celular, na TV, os filmes que você assiste. Fique esperto. Hoje, na hora que estava passando um comercial de um banco, aí estava falando sobre chegou uma parte do comercial que falava sobre das pessoas se juntarem para almoçar, só que a cena lá não, almoçar não, era jantar. Na cena era jantar. Lá nesse momento era um jantar romântico, mas o que tinha lá era 2 homens. Eu falei, você prestou atenção, meu irmão? A Jorge falou, não. Eu falei, então presta atenção. Aos poucos é ensinado, é resultado de um falso evangelho. É ensinado. E as pessoas, as gerações que não estão aprendendo de Jesus, ela vai crescendo e elas começam a colocar nas suas cabeças que aquilo é normal. Que aquilo é normal, é tranquilo. E tem que ser aceito. Então eu falei para ele, olha, fique esperto. Olha só o que está ensinando. Entende? Então é preciso, até mesmo na hora que a gente está assistindo TV ou no celular ou qualquer outra coisa que a gente esteja vendo, nos distraindo, é preciso estar vigiando. É preciso tomar cuidado com o que a gente está vendo. Também a gente falou sobre levar os fardos uns dos outros. É cumprir com o meu dever de cristão, quando o irmão cair em pecado. Devo ajudá-lo, como se o pecado fosse meu. Ajudá-lo nas suas necessidades físicas, também com os meus bens. Não é só falar, olha, o irmão está precisando de alguma coisa, e você fala, olha, vai em paz, que o Senhor lhe ajude. Ok, amém. Mas dê alguma coisa para ele. Ajude ele com alguma coisa. Ah, o fardo está pesado, então cuide daquele fardo como se aquele pecado fosse seu, ao ponto de você querer se aliviar. Alivia a vida do irmão também. É isso que Paulo está falando. E isso é a prática, é isso que a gente tem que fazer. Segundo passo, para andar no Espírito, devemos não zombar de Deus. Segundo passo para andar no Espírito, devemos não zombar de Deus. Isso vai do 6 ao 10. Ele fala o seguinte: o que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. 10. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente os da família da fé. Ixi. Como não zombar de Deus? A ideia aqui do versículo 6 é repartir coisas boas com quem nos instrui. É semear na vida uns dos outros. Aqui a ideia desse versículo 6 é o seguinte: alguém instrui coisas espirituais e alguém é instruído. À medida que você instrui alguém, aquela pessoa deve compartilhar coisas boas com você. Ela instrui você também. Você ensina ela e ela a ensina. Não é isso que acontece na igreja, ou que pelo menos deveria acontecer? À medida que seja pessoa na liderança, ou até mesmo sentado, porque o que difere um dos outros aqui é apenas o cargo, é onde cada um está, mas na carne aqui todo mundo é igual, ninguém é melhor que ninguém. O Zé, o Gideon, eu ou qualquer outra pessoa que está na liderança aqui da igreja não é melhor do que ninguém aqui. Somos todos iguais. E devemos compartilhar um com os outros aquilo que a gente aprende. À medida que a gente é instruído, a gente deve instruir também. O falso evangelho não faz isso.
O verdadeiro evangelho faz. E cuidar um do outro. A ideia aqui de um compartilhar, um ajudar o outro, também está muito ligada aos outros versículos que a gente viu. A ideia aqui é, enquanto o pastor ele está cuidando da ovelha, limpando, cuidando das feridas, ao mesmo tempo a ovelha também está olhando para ver se não vem um lobo e pega o pastor de surpresa, porque ele pode atacar. Ele pode atacar. Então, enquanto o pastor está cuidando da ovelha, a ovelha também cuida do pastor. Aquele que está sendo instruído, por favor, também instrua. Ensine também. Ah, mas eu tenho pouco. Ajude com pouco. Ah, mas eu não sei nada. Como que eu vou instruir o pastor? Como que eu vou chegar lá e... Gente, o pastor erra. O pastor erra. Presbítero erra, diácono erra, sei lá quem for, erra. A gente tem que entender uma coisa, a gente está no mundo caído. Depois que o homem caiu, que o homem desobedeceu a Deus lá no Éden, de lá para cá todo mundo, a raça humana toda, está reprovada diante de Deus. Todos estão reprovados diante de Deus. Não há um justo sequer, todos pecaram. Então todo mundo precisa de cuidado. Às vezes a gente coloca uma carga muito grande nas costas de quem nos lidera, e a gente fala, não, ele que se cuide. Mas ele precisa de cuidado. Quem está na liderança precisa de pastoreio. Precisa de alívio também. E é isso que Paulo alerta. Olha só, a questão aqui é semear. Olha o que o versículo 7 e 8 fala. E lembre-se, irmãos, que toda vez que você não compartilha, que você não ajuda, que você segue um outro evangelho, você está zombando de Deus. Toda vez que você segue outra vertente que não é a de Cristo, você está seguindo o falso evangelho, e seguir um falso evangelho é zombar de Deus. Não é porque você riu do Senhor. Não é porque você riu. É porque você está fazendo aquilo que Ele não mandou você fazer. Você está seguindo um outro caminho que não é o caminho dEle. Ele fala no 7 aqui o seguinte: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Não tem como alguém plantar para a carne e querer colher coisas espirituais. É incoerente. Não dá. É impossível. É usado uma ilustração que eu acho muito bacana. Não tem como alguém plantar jaca e querer colher banana. Não dá. Se você semeia para a carne, você vai colher aquilo que foi semeado para a carne. Destruição, de acordo com o versículo aqui. E é a vida. Se na sua vida toda você só semeia para coisa errada, você não vai colher nada de bom, você vai só colher coisa errada. Mas semeia para o Espírito. Semeia para o reino para você ver. Você vai colher aquilo que é eterno. Talvez você nunca vai ver o resultado do seu trabalho, mas outros verão. E o Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor, Ele vai aplaudir. Semeia para o Espírito. Olha só o que ele fala no 8, e aí concluindo o que eu falei agora. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Vida eterna. Imagina, eu não sei se isso já aconteceu com você, mas eu já vi casos, já vi também acontecer comigo, isso é para a glória de Deus, de um dia eu ter falado de Deus para uma pessoa, e depois eu esqueci aquela pessoa, esqueci. E um belo dia eu estava tocando, quando o palco era para lá, eu estava tocando mesmo, e estava lá, cabeça baixa, e de repente eu vi entrar essa pessoa que eu tinha falado de Deus para ela. Ela entrou aqui. Eu falei, e aí, tudo bem? Você lembra de mim? Ela falou, eu não. Eu falei, tudo bem, não tem problema. Mas um dia eu falei de Deus para você. E aí, como é que está a sua vida? Ela falou, eu estou lá na Piba, graças a Deus, eu estou no caminho do Senhor. Eu estou contribuindo lá. Eu estou no caminho do Senhor. Eu falei, que bom. Eu falei, e essa menina aí? Ela falou assim, é minha filha.
Graças a Deus. Então você vê, às vezes você vai ver o resultado do seu trabalho, mas tem vezes que você não vai ver. Alguns plantam, outros colhem. Não é assim? Alguns plantam, outros colhem. Na fábrica, um faz uma peça, outro faz outra, e outra, para chegar numa peça maior, num encaixe maior. É assim que é a vida. Alguns plantam, outros colhem. Então, semeie para o Espírito, semeie para a vida eterna. E isso você não estará zombando de Deus. Algumas aplicações aqui. Vamos pensar de forma geral. Eu fico imaginando você cuidar, ou você ser cuidado por alguém aqui na igreja, ou fora da igreja, vamos colocar aí. Vamos colocar de uma forma geral. Você está cuidando de uma pessoa, a pessoa cuidando de você, e essa pessoa te responde de forma bruta. Isso é ingratidão. A pessoa cuida de você, ou você cuida de alguém, com todo carinho, com todo amor, zelo, cuidado, mas essa pessoa se volta contra você. Essa pessoa está zombando de você, porque você cuidou dela, mas ela está refutando ao seu cuidado. Deveria ser diferente, ela deveria responder com carinho, com amor, mas não. Muitas vezes a gente faz isso com o nosso Senhor Jesus. Ele cuida da gente todo dia, todo santo dia. Ele cuida da gente, mas todo dia, a gente arma alguma arapuca. A gente arma algo errado. E a gente às vezes termina de orar, mas já está com o pensamento em fazer coisa errada. Senhor, me perdoe por isso que eu fiz, aquilo outro, ou alguma coisa que eu fiz que eu nem pensei, mas sai um pouquinho e a pessoa faz de novo, ou talvez coisa pior. Muitas vezes até planeja. E não é isso que o nosso Senhor quer. Mas uma outra coisa, como não zombar de Deus. A gente foi falado aqui que é repartir coisas boas com quem não instrui. Fazer o bem a todos, depois a gente vai ver isso. É fazer o bem à pessoa que tanto nos quer bem. Zombar de Deus é seguir um outro evangelho que não é o evangelho de Cristo. E você não responder ao amor de Deus de maneira correta é você seguir um outro evangelho que não é o dele. Vamos caminhar aqui. Vamos para os versos 9 a 10. Diz o seguinte: E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos bem a todos, especialmente aos da família da fé. Fazer o bem a todos. Aqui existe ordem. Fazer o bem, quando? Sempre que tivermos oportunidade. Dá a ideia aqui que parece que esse tempo vai acabar, né? E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Aí no 10 ele fala, portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem, enquanto temos oportunidade. Parece que um dia vai acabar essa oportunidade. Talvez, quando você morrer, vai acabar. Talvez porque você ficou, talvez, inválido de poder fazer algumas tarefas. Não sei. Talvez a volta de Cristo. Eu não sei. Pense em situações que vai abreviar esse tempo na sua vida. Alguma coisa que possa acontecer. Ele fala assim, enquanto temos oportunidade, ou seja, faça logo. Faça o bem logo, porque esse tempo vai acabar. Vai acabar. Antes que venham os dias maus, fala lá em Eclesiastes, onde você vai olhar para trás e falar, eu não tive contentamento, eu deveria ter feito alguma coisa para o Senhor e não fiz. Lembre-se do seu Criador na sua mocidade. A ideia aqui que ele está falando é, enquanto há tempo, faça algo para o Senhor enquanto há tempo. Lembre-se dele enquanto há tempo. Porque um dia você vai falar, olha, eu poderia ter feito alguma coisa.
e não fiz? Quantas pessoas eu poderia ter ajudado a chegar mais perto do Senhor e não fiz? Quantos irmãos hoje estão sofrendo, mas poderia não estar sofrendo se eu pudesse ajudá-lo, se eu pudesse carregar o fardo dele, ajudá-lo, mas eu não fiz. Muitas vezes por preguiça, porque é mais fácil curtir o domingo, ou curtir o descanso que a firma deu, né? É muito mais fácil. É muito fácil a gente sentar na nossa cadeira e esperar o tempo passar. Senta, liga o controle e fala, divirta-me, ó, televisão, ou seja o que for. É muito mais cômodo fazer isso. Irmãos, às vezes a gente quer fazer grandes coisas. Não é errado a gente fazer. Às vezes a gente quer ir para a viagem missionária, às vezes a gente quer ajudar em outros lugares, mas a gente deveria primeiro cuidar daqui, não era? Que adianta a gente às vezes querer evangelizar em outros lugares, em outro bairro, em outra rua, se às vezes a gente nunca falou de Deus para a pessoa que mora aqui da frente, ó. Tá entendendo? Estou conseguindo captar o que estou falando? Como que a gente quer cuidar de alguém que está longe daqui, está em outra realidade, quando a gente conhece a nossa realidade e a gente não cuida daqui? A gente não quer cumprir a nossa missão aqui. Fazer valer, vir à tona os nossos fardos, cumprir os nossos fardos, que é as nossas obrigações. O que a gente não faz? A gente espera, quando eu for para outro lugar, eu vou fazer lá. Aqui não. Aqui já tem gente que faz. Tá. Mas às vezes tem pessoas que passam desapercebido e deixam alguém de lado. E é aí que você deveria entrar. Certo? Queremos ir para outros lugares, mas devemos cumprir a nossa lição de casa, que é cuidar dos nossos irmãos e nossas necessidades. Olha só o que o versículo 10 ele fala aí, ó. Ele fala, portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Ele dá uma ênfase muito grande, especialmente aos da família da fé. Se você não cuida de alguém da tua família, como que você vai cuidar de alguém que não é da tua família? Só seremos aptos a cumprir uma tarefa lá fora, se primeiro cumprirmos a tarefa daqui, de dentro de casa. Como que alguém quer limpar a casa de alguém se ela não sabe nem limpar nem a casa dela? Como que alguém vai fazer isso? Tá inapto, gente. Não dá, é incoerente. De novo, como que alguém quer colher coisas eternas se ela, a vida toda, só planta coisas daqui, da terra, nunca no eterno? Não dá. É viver em outra vertente. E todo aquele que quer viver numa vertente que não é o de Cristo, que não cuida do irmão, que não cuida da sua vida para não se deixar levar pelo pecado, que você não vai estar cumprindo a ordem do nosso Senhor Jesus Cristo, não vai estar cumprindo a lei de Cristo. E se você não cumpre a lei de Cristo, você cumpre outro evangelho, que não é o evangelho de Cristo. Tá certo? Se você até hoje viveu uma vida que é longe de Deus, e você se diz crente, mas está longe do Senhor, você está vivendo um outro evangelho que não é o evangelho de Cristo. Não é isso que o Senhor ensinou. Esse não é o propósito de Deus. Para resumir aí, como não zombar de Deus? É fazer o bem a todos. Irmãos, se você ainda se lembra do que eu falei lá no início, sobre como você se sentiria se depois de ter feito bem a uma cidade, mesmo assim ela se voltasse contra o que você ensinou e começasse a seguir um outro ensino, eu perguntei, como que você se sentiria? Com certeza, se você segue o Evangelho de Jesus, você iria se sentir mal. Se depois que você falou de Cristo e essas pessoas aceitaram, mas depois de um tempo você soube que essas pessoas se desviaram e você fala, meu Deus do céu, que terrível, que triste. Isso é uma verdade. Iríamos nos sentir mal. Porém, a Bíblia diz lá em Romanos
3, de 23 a 24, ela diz que todos pecaram e estão afastados de Deus. Mas entenda uma coisa, que fomos justificados de forma gratuita por Jesus Cristo. Ou seja, Deus nos criou para adorá-lo, para vivermos voltados para Ele. Mas por causa do nosso pecado e vivemos no mundo caído, a gente se voltou contra Deus. A gente não quer saber dele. Mas a Bíblia fala lá em em João 3,16, que Deus ele tanto amou o mundo que ele mandou Jesus Cristo para nos salvar. Ele tanto amou o mundo que ele mandou o seu único filho para nos salvar. Porque ele sabia que a gente nunca iria cumprir a lei de Deus. Ele sabia que a gente não era capaz de cumprir a lei de Deus sozinhos. Era preciso mandar o seu Santo Espírito para nos guiar em direção a Ele. Fazer com que a gente fique voltado para Ele. Não longe dEle, mas voltado para Ele. A cumprir os propósitos dEle. E é isso que nos salva. Que nos dá aquele ufa. Ainda bem que tem o nosso Senhor Jesus Cristo que me ajuda a ajudar o meu irmão. Que me ajuda a restaurar ele quando ele está caído, ou que me ajuda a estar em vigilância constante. Ainda bem que tem Jesus Cristo, Ele é o nosso herói. É Ele que nos salva. Está entendendo? Se hoje a gente desfruta das bênçãos da cruz, é porque Jesus Cristo assim o quis. Se a gente trabalha na igreja, foi porque Jesus Cristo conquistou esse direito. Se a gente faz qualquer trabalho missionário, se a gente doa alguma coisa ou doa o nosso tempo, é porque Jesus Cristo já tem modificado os nossos corações para que a gente faça isso. Está entendendo? Você sabe. Se tem alguém que conhece você, é você também. Nosso Senhor muito mais. Mas você sabe. Quantas vezes você já relutou em não querer fazer a vontade de Deus? Mas sabe por que você faz? Porque o nosso Senhor Deus, Ele merece toda adoração. Foi Ele que conquistou tudo isso lá na cruz do Calvário, para que hoje eu e você pudesse respirar e dizer obrigado, Senhor. Porque se eu vou para o céu, não é por causa do evangelho que às vezes eu estou fora, mas sim porque o Senhor conquistou, por causa do verdadeiro evangelho, por causa de Jesus Cristo. Eu queria que os irmãos pensassem no seguinte, para a gente resumir toda essa conversa. Se você não conseguiu gravar nada dos passos que demos até aqui, eu queria que os irmãos prestassem atenção nisso aqui. Para andarmos no Espírito, devemos restaurar o caído, repartir coisas boas com quem nos ensina e fazer o bem a todos, principalmente aos irmãos da fé. Para andarmos no Espírito, devemos restaurar o caído, repartir coisas boas com quem nos ensina e fazer o bem a todos, principalmente aos irmãos da fé. E só faremos isso, só iremos andar no Espírito se cada vez mais estivermos afiados com o nosso Senhor Jesus. De outra forma, nunca iremos conseguir. Mesmo que você tenha preguiça de vir para a igreja, mesmo se você tenha preguiça de ler a Bíblia, mesmo se você tenha, às vezes, preguiça de querer compartilhar a palavra ou compartilhar alguma coisa com outro irmão, faça a si mesmo. Mesmo um bravo, faça a si mesmo. Porque você vai estar lutando contra a sua própria vontade, contra a sua própria carne. Faça a si mesmo. Os irmãos aí casados sabem como é que é. Ou até mesmo os solteiros que talvez ajudem em casa. Eu mesmo não gosto de lavar louça. Mas a mulher pede, lava a louça para mim. E eu vou lá e lavo, mesmo não querendo, mas eu lavo. Porque afinal de contas, vai fazer ela bem, vai aliviar a carga dela. Às vezes eu peço alguma coisa e eu sei que às vezes não querendo, mas faz. Mesmo arrastado, mas a gente vai para o trabalho. E por que com as coisas de Deus a gente não faz? Mesmo não querendo. O pecado está à porta, está querendo nos conquistar. Mas a gente deve resisti-lo. E deve fazer a vontade do Senhor. Amém? Essa é a nossa luta, esse é o nosso fardo. Fazer a vontade do Senhor é a nossa obrigação. Não com peso, mas com alegria. Demonstre alegria ao fazer o trabalho do Senhor. Amém?
Vamos orar? Querido Pai, eterno Deus, graças te damos, porque o Senhor olha para todos nós, sabe do potencial que a gente tem de pecar, sabe da capacidade imensa que temos de cometer o erro, e o Senhor mesmo assim se compadece de todos nós. O Senhor nos restaura ao ter enviado Jesus Cristo. Obrigado porque o Senhor nos ensina a gente a vigiar. O Senhor nos ensina a gente cumprir a lei de Cristo. Obrigado, Deus, por isso. Obrigado por esses irmãos aqui e aqueles que não puderam vir. Obrigado por essas vidas, Pai. Porque todas elas estão onde estão é por causa de Jesus. O Senhor tem enviado Jesus Cristo. Somos felizes, Deus, por pertencer a Ti, por ser Teu, por ter o Senhor como nosso dono, aquele que manda em todos nós. Obrigado, Senhor, por isso. Somos incapazes, Deus, não somos capazes de fazer a Tua vontade, mas a gente crê no Senhor que somos aprovados por causa de Jesus. Eu te imploro, Pai, que, por favor, incomode os nossos corações todos os dias, para que a gente não se sinta satisfeito com o pecado, mas que a gente procure voltar à Tua palavra e estar satisfeito com o que o Senhor manda. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor está conosco. Obrigado porque o Senhor nos alivia. Obrigado porque o Senhor é o nosso herói. Em nome de Jesus agradecemos. Amém. Vamos colocar em pé? Na semana passada nós aprendemos essa música nova, na parte da manhã e da noite. Hoje nós vamos estar cantando ela novamente. Contemple o Rei. Veja o Rei, o grande eu sou, humilde foi, espinhos viu seu coração, exposto a nós, ó Jesus, sou grato pela cruz. No Calvário se esvaziou, o ofendemos e ainda assim nossa vergonha Ele apagou. Ó Jesus, sou grato pela cruz. Contemple o Rei, a redenção escrita pelas suas mãos. Cristo para sempre reinará, todo poder é seu. E hoje aqui cantamos aleluia ao seu nome. Cristo para sempre reinará, todo poder é seu. Se entregou em meu lugar, morreu por nós, O Salvador, a morte não pôde conter. o autor da vida, Jesus ressuscitou. Contemple o Rei, a redenção escrita pelas suas mãos. Cristo para
nos prostraremos ao Rei dos Reis. Ó Jesus, pra sempre irei louvar. Oh, aleluia, pra sempre irei louvar. Contemple o Rei, a redenção escrita pelas suas mãos. Estão para sempre, reinará, todo poder é seu. E hoje aqui cantamos aleluia ao seu nome. Cristo para sempre reinará, todo poder é seu. Senhor Deus, ó Pai, obrigado, ó Pai, por esse dia. Obrigado por essa noite que nós tivemos aqui. Senhor, eu te agradeço pela vida de cada um aqui que se dispôs a estar aqui mais uma noite para louvar e engrandecer o seu nome. Senhor, eu te agradeço pela vida do Gil, que trouxe a sua palavra a nós. Peço para que o Senhor nos ajude a ajudar-nos uns aos outros e para que nós possamos ser unidos e sermos um para engrandecer e louvar o nome do Senhor. Te peço pelo decor dessa noite, pela nossa semana. Cuide de cada um e nos leve em paz para nossos lares. Em nome de Jesus, amém.